Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33. Eu sou Arthur Santana, estudante de graduação do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e neste programa vamos abordar um pouco sobre diferentes figuras dos feminismos do sul global. Olá, eu sou Emily Herberts, também estudante do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e este é um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM, que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o sul global. Hoje vamos também entender a origem muito antiga dessa questão e seus desdobramentos até a atualidade. Bom, a gente começa pontuando que em múltiplas geografias do sul global, a resistência das mulheres forjou trincheiras de luta contra as opressões coloniais, patriarcais e capitalistas. Ao atravessar tempos e contextos distintos, mulheres negras, indígenas, camponesas periféricas desafiaram as estruturas de poder, construindo experiências políticas próprias, ancoradas em seus territórios, corpos e histórias. Neste Paralelo Dogs, nos propomos a explorar 3 dessas trajetórias, compondo um mosaico que atravessa o feminismo popular, o feminismo negro e o feminismo indígena, representados respectivamente por Elizabeth Teixeira, Mônica de Menezes Campos e Lélia Gonzalez. Cada uma, a seu modo, materializa as complexas intersecções entre gênero, classe, raça e território, revelando a potência das lutas coletivas das mulheres na América Latina. Dando sequência ao nosso Paralelo Dogs, uma série de 3 episódios sobre as pautas de 3 mulheres feministas, traremos agora a luta feminista de Mônica de Menezes Campos, primeira mulher negra a ser diplomata no Brasil. O diretório acadêmico do curso de Relações Internacionais da UFSM leva o seu nome em prol da constante luta e de diversas rupturas dentro do sistema do Itamaraty e da diplomacia brasileira. 45 anos atrás, no ano de 1980, em pleno regime da ditadura militar brasileira, Mônica de Menezes Campos ingressava em um dos espaços mais elitizados e racializados do Estado brasileiro, o Itamaraty. Com apenas 22 anos, Mônica se tornava a primeira diplomata negra do Brasil. Sua nomeação foi amplamente celebrada pela imprensa, mas o que parecia ser um símbolo de progresso era, na verdade, uma forma de expor as contradições de um país que sempre construiu sob bases firmadas na exclusão. Naquela época, a nomeação de Mônica foi instrumentalizada pelo regime autoritário como parte de uma estratégia discursiva, voltada à promoção da imagem do Brasil como uma nação livre de racismo, sustentada na ideia de uma suposta harmonia entre negros, brancos e povos indígenas. Essa mesma conquista também teve como interesse oculto firmar relações econômicas e políticas sólidas com países do continente africano. Isso que o Arthur mencionou deixa escancarado a contradição de um regime autoritário e ilegítimo que, embora prometesse abertura política, seguia censurando e controlando a imagem do país exterior. Nesse contexto, a aprovação de Mônica, conforme anteriormente mencionado, foi instrumentalizada como símbolo, um indicativo de que o Brasil oferecia, ao menos em aparência, oportunidades igualitárias a todos os cidadãos. No entanto, como apontam Ivan Haxton e Camila Silva no artigo Seria o fim do preconceito, a ditadura militar, o Itamaraty e a primeira diplomata negra do Brasil, até o ano de 2010, 97,82% do corpo diplomático brasileiro era composto por pessoas brancas. Esse dado evidencia que a presença de uma mulher negra no Instituto Rio Branco atendia primordialmente a interesses políticos, ao reforçar uma imagem de inclusão que não correspondia e ainda não corresponde à realidade estrutural da instituição. Seguindo nessa linha de raciocínio e tomando como base as perspectivas pós-coloniais, fica evidente a forma como o Estado brasileiro, naquele contexto, trabalhou ativamente para preservar a aparência de civilidade, progresso e igualdade. Enquanto isso, mantinha intacta as bases de sua hierarquização e discriminação racial, além das de classe. Embora simbólica, pioneira e historicamente significativa, a entrada de Mônica de Menezes Campos não rompeu com o persistente padrão de exclusão. Ao contrário, foi instrumentalizada para legitimá-lo ao ser apresentada como prova de uma suposta inclusão já consolidada. O cenário que a Emily mencionou mostra o profundo contraste entre o discurso oficial e a realidade concreta. Mônica, enquanto figura pública, era amplamente exaltada pelos jornais
como um símbolo de progresso e inclusão. No entanto, por trás dessa imagem construída, havia uma mulher negra que enfrentava sozinha as contradições de um ambiente estruturalmente racista. Para além das narrativas orquestradas, sua trajetória foi marcada por um posicionamento político firme e por uma vivência permeada de desafios impostos pelo gênero tanto quanto pela raça. Sem qualquer suporte institucional efetivo, Mônica carregava o fardo de uma representatividade simbólica isolada, utilizada mais como um instrumento político do que como reflexo de uma transformação estrutural. Fica nítido, portanto, o impacto das múltiplas formas interseccionais de desigualdade e opressão dentro das instituições de influência no nosso país. Mas, afinal de contas, quem foi Mônica de Menezes Campos? Mônica nasceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1957, filha de um sargento do Exército Brasileiro e de uma corretora de imóveis. Ela era a mais velha de 3 irmãs. Durante toda a sua vida, frequentou escolas públicas da capital carioca. Em 1932, se mudou para Brasília, dado o trabalho de seu pai, e lá terminou seu ensino médio. Naquela época, a Mônica já tinha a ideia de ingressar na carreira diplomática. Apesar de ter sido desencorajada a seguir carreira diplomática em razão da cor da sua pele, Mônica demonstrou notável determinação ao persistir em seu objetivo. Foi bolsista em cursos de idiomas, nos quais estudou inglês, francês e espanhol, e ingressou no curso de letras na Universidade de Brasília. Posteriormente, iniciou a graduação em Direito na Universidade do Distrito Federal, mas optou por interrompê-la para concentrar-se integralmente na sua trajetória profissional. Em 1978, foi aprovada no concurso do Instituto Rio Branco, sendo nomeada terceira secretária de Itamaraty em 1980, realização que marcou o início de uma carreira singular e emblemática. 5 anos depois, em 1983, Mônica foi designada para atuar no Consulado do Brasil em Zurique, na Suíça, onde há registros de que enfrentou episódios de discriminação racial por parte de seus superiores. Relatos indicam que foi menosprezada e tratada com desdém, sendo inclusive comparado a uma serviçal. Ainda assim, em dezembro daquele ano, foi promovida ao cargo de segunda secretária. Em 1984, foi transferida para assumir funções na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia. No entanto, antes mesmo de tomar posse do novo posto, faleceu subitamente em janeiro de 1985, na cidade de São José, na Costa Rica, em decorrência a um aneurisma cerebral. Sua morte precoce interrompeu uma trajetória marcada por pioneirismo, resistência e superação. Quando observamos em retrospectiva a vida e a trajetória de Mônica pelas lentes da decolonialidade, percebe que, embora extremamente relevante, a ocupação de espaços formais de poder por si só não são capazes de desengrenar um sistema estruturalmente racista, classista e sexista. Mônica permeou a barreira que buscava limitar sua participação, sim, mas, até efetivamente conseguir isso, foi orientada a silenciar-se e sofreu tentativas de apagamento. Sua imagem foi apropriada por uma ditadura violenta e opressora para sustentar a ideia falaciosa de que o Brasil era um país livre das formas de desigualdade, principalmente da desigualdade racial. Quando Mônica foi mais uma vez vítima dentro desses espaços formais, não contou com qualquer respaldo das instituições oficiais, que se mantiveram em silêncio diante das violações sofridas. Assim, apesar de sua aprovação no concurso de admissão à carreira diplomática e de sua entrada no Itamaraty terem sido amplamente divulgadas e utilizadas como símbolo de suposta inclusão, sua morte foi marcada pelo silêncio institucional e midiático. Não houve destaque na imprensa, tampouco reconhecimento formal ou qualquer manifestação de reparação, ainda que póstuma, por parte do Itamaraty, uma vez que Mônica já não cumpriu o papel simbólico que lhe fora imposto, foi em termos institucionais invisibilizada e descartada. Mônica era uma mulher negra que rompeu com as estruturas da elite, permeou a barreira histórica, mas ainda assim sua presença não foi o suficiente para transformar profundamente a estrutura do Itamaraty. Sua trajetória revela como gênero, raça e classe se entrelaçam na produção das formas de opressão dentro de um sistema internacional e nacional. Compreende-se, assim, que a experiência de Mônica não pode ser analisada isoladamente, a partir das exclusividades de sua condição racial ou de gênero. Ou seja, foi justamente a interseccionalidade dessas opressões enquanto mulher, negra e oriunda da periferia que moldou os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira, explicando também a ausência de apoio institucional diante de sua morte. Até os dias atuais, mulheres negras permanecem subrepresentadas na diplomacia brasileira e, quando alcançam esses espaços, continuam a enfrentar o racismo institucional que marcou a trajetória de Mônica.
Seu legado, no entanto, resiste ao esquecimento e inspira as gerações seguintes. Em sua homenagem, o nome de Mônica batiza um prêmio instituído pela Fundação Alexandre de Gusmão, FUNAG, destinado aos estudantes e aos pesquisadores que se dedicam ao estudo das relações internacionais e da política externa brasileira. Mônica de Menezes Campos também é o nome do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais da UFSM, universidade da qual falamos. Além disso, iniciativas como o projeto de mentoria para candidatos negros, idealizado pela diplomata Rafaela Seixas, são diretamente inspirados em sua trajetória. O fato de que ainda hoje precisamos lembrar e reiterar sua história evidencia que as estruturas que a oprimiram continuam vigentes. Mônica é reconhecida como um símbolo de resistência pelo movimento negro, por diplomatas e por estudantes que identificam em sua trajetória a importância de desafiar uma estrutura historicamente excludente e racista. Lembrar que Mônica constitui, portanto, um ato político é reivindicar que portas por elas abertas jamais se fechem novamente. E também afirmar que a presença das mulheres negras nos espaços de poder deixe de ser exceção para tornar-se parte integrante de um processo real e necessário de transformação social. Ao seguirmos com o nosso Paralelo Docs, mergulharemos na potência política, teórica e afetiva de Lélia Gonzalez, um pensamento que não apenas denuncia as violências estruturais, mas também aponta caminhos insurgentes da resistência e da reconstrução coletiva, da ancestralidade e da força cotidiana das mulheres negras do Sul Global. Este foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que tenha gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Alexandre Barto, Júlia Seminotti e Felipe Winkeltoni, idealizado por Guilherme Lopes Brandão, roteiro produzido por Samara Gonzalez, Matheus Bernardes, Juliana Zanck e Maria Clara Junqueira, com contribuição de Emily Herberts. Gravação por Arthur Santana e Emily Herberts. Agradecemos também à rádio pelo apoio com a edição. Esse episódio utilizou como fontes artigos acadêmicos, Beatriz Oliveira, Brasil de Fato, CNN, De Olho nos Ruralistas, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba, FETAG-PB, filme Cabra Marcado para Morrer, Fundação Alexandre de Gusmão, Mentoria Mônica de Menezes, podcast Antropotrestas e Teoria e Debate. Gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, @Paralelo33, por extenso, no Instagram e no Spotify. Lá, compartilhamos nossos resumos e boletins de notícias semanais. Avisamos quando tem episódio novo e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. O Paralelo também vai ao ar todas as quintas-feiras na rádio UniFM 107.9, com reprise sexta-feira na Rádio Universidade 800 AM. Muito obrigada por nos ouvirem, até logo e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.